Fala pessoal do Conversas Sustentáveis, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. A gente está aqui para mais um episódio do nosso podcast, bater um papo aqui sobre... Não deixa de estar dentro da economia circular, né? A gente vai falar um pouco do futuro das embalagens. Estou aqui com o Ricardo, é uma pauta que a gente tem falado bastante de economia circular em vários tópicos e acho que esse é um que vem bem a calhar. O Ricardo é um especialista, eu vou deixar que ele se apresente, eu ia fazer a apresentação, mas como você sabe, é nada melhor do que a gente se apresentando, falando para a galera. Então, Tia, seja muito bem-vindo ao Conversas Sustentáveis. Obrigado pelo convite. E, Ricardo, para a gente começar esse bate-papo aqui, antes de mais nada, a gente sempre gosta de saber quem é que está por trás. Quem é o Ricardo? Por que o Ricardo está com design? Por que ele trabalha com embalagens? Por que ele está pensando em sustentabilidade? Todo mundo diz, eu sou formado, mas assim, quem é o Ricardo na pessoa física? Como é que surgiu tudo isso? Então, Tchê, é contigo. Legal, obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela audiência, então, né? Vou me apresentar rapidamente, talvez não tão rápido, mas vamos lá. Uhum. Apesar da idade não tão avançada, eu fui exercendo atividades sobrepostas, né? E talvez isso possa achar que eu tenho mais idade do que realmente eu tenho, né? Mas enfim, eu comecei no mundo da embalagem arrancando rótulo. Quando eu era criança, eu colecionava rótulo, colecionava santinho. A embalagem, de alguma forma, ela sempre esteve presente na minha vida, mesmo sem eu saber. Quando eu entrei na faculdade de comunicação, eu sou formado em publicidade, né? Eu descobri através de um livro o design de embalagem e ali foi uma porta de entrada que determinou a minha carreira. Então, eu sou publicitário, eu fiz o mestrado no design, fiz uma especialização em semiótica, em gestão empresarial, sempre perseguindo a área de embalagem, que é uma área multidisciplinar e nós não temos no Brasil uma formação específica. Então, o especialista em embalagem ele acaba tendo que migrar para várias áreas do conhecimento, né? E foi o meu caso. Fiz o doutorado na engenharia de produção e o pós-doutorado em design sustentável. Na engenharia de produção eu conectei com a sustentabilidade e aí veio o propósito de trabalhar com embalagens melhores, com embalagens sustentáveis. Em paralelo a isso, eu sou músico, gosto de surfar, correr, pratico esporte. Tive uma indústria gráfica por 16 anos, onde eu aprendi o outro lado do balcão, como produzir embalagens, né? Presto consultoria dentro de indústrias de envase, dentro de indústria de embalagem, dentro de agências de design. Então, eu consegui, através dos anos, né, ter uma visão mais global do que realmente é um projeto de embalagem. E aí a Mudrak, a empresa que eu sou fundador, ela nasceu exatamente com esse propósito, que é trazer o design sistêmico de embalagem para esse processo. Perfeito. E para a gente já começar esse nosso bate-papo, qual é a diferença do design sistêmico para o tradicional? Bom, o design de embalagem, geralmente o mercado ele entende como uma visão binária de design gráfico, que é a parte visual da embalagem, e o design estrutural, que é a forma, né? O design sistêmico ele vai um pouco além. Ele analisa todo o ciclo de vida, ele desenvolve métodos de mapear esse sistema, porque a embalagem, para chegar até o mercado, ela tem que ter uma embalagem primária, secundária, terciária, até quinto, sexto nível, né, dependendo se for uma embalagem para exportação, por exemplo. E a gente precisa desenhar. Então tem a embalagem primária, que é a que tem o contato direto com o produto, a secundária tem o contato direto com o consumidor e a terciária é a caixa de papelão, né, a que transporta uma quantidade X de embalagens secundárias. Aí depois tem os acessórios, que é a tampa, o dispositivo de abertura, o rótulo adesivo que fecha a caixa de embarque, o filme stretch para paletização, o próprio pallet é um acessório, né, não deixa de ser uma embalagem. Então, quando a gente trabalha o design sistêmico, a gente analisa desde do contato da embalagem com o produto primário até o descarte e o fim de vida. Quando a gente traz esse olhar sistêmico, automaticamente a gente consegue mapear desperdícios durante esse processo. Desperdícios de filme stretch, desperdícios de caixa de papelão, coisas que poderiam ser reduzidas, e isso a gente atribui como um impacto ambiental tangível.
porque nós reduzimos X toneladas de material, nós reduzimos X horas de processo, CO2, enfim, né? Aí nós temos os nossos atributos que a gente mede a redução de impacto ambiental. Perfeito. Por que tem, assim, acho que fugindo um pouco aqui dos tópicos que a gente tem para a conversa, por que a gente tem falado tanto da circularidade? Onde é que entra, claro que a embalagem, ela entra em tudo, mas o quão difícil é pensar nesse processo para que ele seja circular? Por que é mais fácil, de repente, usar a economia linear? Quais são essas amarras que acho que quem é mais técnico consegue dizer? Porque quem é de fora, todo mundo vai dizer, pô, mas eu tenho que saber que vai sair. Então, é tão simples, é só pensar. Por que já não é pensado já na concepção do projeto? Sim. Bom, tem diversos fatores, né? Acho que o primeiro é cultural. Nós viemos de um processo linear de mais de um século, né? Acredito que da Revolução Industrial em diante, ele tomou forma como o modelo de negócio que nós entendemos. Então, quebrar essa cultura é uma primeira barreira, né? Eu atribuo a isso. Projetos circulares tendem a a criar novas necessidades para dentro da empresa. Por exemplo, eu vou ter que mapear essa cadeia, eu vou ter que talvez construir um processo de logística reversa. Talvez eu precise construir um reprocessamento daquele material que já não vai ser mais utilizado, por exemplo, uma embalagem, né? Então, o processo de economia circular ele é muito útil, necessário, culturalmente é uma visão sustentável, porém a gente hoje, a configuração do nosso mercado e a maneira que a gente pensa ainda são barreiras importantes para a promoção da economia circular, né? E quando a gente fala no sistema produto-embalagem, a embalagem ela está presente no produto e o produto faz parte, né? Então ela, não existe uma desassociação entre uma coisa e outra. Bens duráveis, a embalagem tem um impacto menor do que o produto, por exemplo, eletrônico. A embalagem vai se decompor, ou vai ser reciclada, ou vai ir para o fim de vida, e o eletrônico vai ficar por bastante tempo no mercado. Já os consumíveis, como uma água mineral, por exemplo, o produto vai ser consumido, não vai gerar resíduo, o resíduo que vai gerar é um resíduo orgânico, que daí ele vai entrar num sistema de esgoto nosso, né? E isso vai sobrar a embalagem. E numa garrafinha de água nós temos 3 tipos de plástico que são reciclados, reaproveitados separadamente. Seja por um processo mecânico de separação ou um processo manual através de uma cooperativa. Perfeito. E nesse modelo sistêmico, como é que é feita a análise desse ciclo de vida na escolha dos produtos, materiais? Como é que funciona? Certo. A gente tem como método, nós por sermos vinculados ou entusiastas da área acadêmica e atuando no mercado, a gente tem o hábito de integrar as duas pontas. Até nós não desassociamos mais uma coisa da outra, né? A gente busca soluções assertivas. A área acadêmica ela é uma fonte de soluções assertivas porque ela desenvolve métodos e ferramentas para testar e para validar experimentos ou ações que a gente venha a tomar em relação a projetos de embalagem ou sustentabilidade. Bem, quando a gente desenvolve esse processo, nós temos uma integração entre as fases de projeto e as etapas do ciclo de vida. Então, lá na fase de briefing, que é aquela fase inicial, de quando a gente faz aquela primeira reunião para entender as necessidades, a gente já trabalha o ciclo de vida inserido nesse contexto. E então, as etapas do ciclo de vida, extração da matéria-prima, fabricação da matéria-prima, o desenvolvimento do projeto, o desenvolvimento da embalagem, o processo de envase, venda, uso, pós-uso, ele está sempre presente nas etapas de briefing, planejamento, implantação, validação, enfim, né? Essa integração faz com que a gente comece a ter esse olhar sistêmico. Em paralelo, nós temos uma gestão de requisitos, porque cada elo desse ciclo de vida vai demandar requisitos diferentes.
E nós temos também stakeholders envolvidos, nós temos empresas envolvidas, pessoas envolvidas, questões políticas e regulatórias envolvidas. A gente precisa entender quais são essas necessidades e ponderar. Geralmente, quando nós desenvolvemos um processo de embalagem sustentável, quando a gente faz uma reunião com os envolvidos, os olhares eles são sempre focados para aquela área, determinada área ou outra. Por exemplo, a área de suprimentos, a área de compras, ela vai querer a embalagem mais econômica possível. A área de marketing vai querer uma embalagem mais atrativa possível, né? A área de produção vai querer uma embalagem que rode mais rápido nas linhas de produção. E por aí vai. E aí nós fizemos essa gestão de stakeholders e requisitos para conseguir chegar num denominador, para conseguir chegar num resultado que atenda requisitos de sustentabilidade, mas não interfira no desempenho dos negócios. Porque tem aquela máxima, né, de que empresas no vermelho não podem ser verdes, né? Eu falo isso, né? Que não tem, na verdade, empresa que fecha, empresa verde que fecha no vermelho, né? Isso, exatamente isso. Então, assim, não adianta ser tudo isso e a conta não fechar. E eu ainda costumo dizer, né? Eu tava conversando com um amigo meu que ele produz calçados, e aí a gente tava falando sobre sustentabilidade e ele tá muito na pegada. Só que é aquela história, se o produto não for bom, se ele não adianta, eu tenho uma pegada sustentável, mas se ele não dura, se ele não atende o pré-requisito básico dele, tu não vai vender também. Sim. Então tu tem que, pelo menos, atender, que nem as pessoas, mas agora tem o tijolo que não sei o quê. Mas se ele não faz o mesmo papel do tijolo tradicional, tu pode contar várias histórias que ele é sustentável que não vai funcionar, né? Exatamente. Até um dos precursores do design de embalagem no Brasil, Lincoln Seragini, que eu estou finalizando a escrita da biografia dele, né? Ele tem uma teoria que é o triângulo da embalagem ideal. O que é esse triângulo? É o preço de venda, ele tem uma influência muito grande. Dependendo o público, ele vai ter um valor agregado, ou vai ter que ser um preço mais de batalha, né? Mas o preço é um fator determinante para a venda de um produto. A qualidade em si, que é a qualidade do produto, e a qualidade percebida, que é o que a embalagem traz. Então, quando a gente consegue atender muito bem esses três requisitos, a gente consegue desenvolver um produto interessante para estar no mercado, né? Perfeito. Um outro ponto que eu quero trazer aqui é... Se tu pode trazer, na verdade, alguns cases, né? Alguns cases de implementação bem-sucedidas. Não só isso, acho que para a gente tangibilizar, sair um pouco da teoria para o empreendedor, para o executivo que está olhando, tá, ok, que legal, que bonito tudo isso, mas o que a gente está falando de custo? Quanto custa isso? O que reduz? Qual é o impacto ambiental? O que vocês já fizeram para que a gente possa dizer assim, pô, que legal, sair só do lado que vai trazer resultado, mas que já está sendo gerado, de fato? Não, legal, boa pergunta. Quando nós analisamos o sistema de uma indústria ou de uma empresa, pode ser uma importadora, uma empresa de prestação de serviço, uma empresa que utiliza embalagem, né? Quando a gente analisa todas essas embalagens e seus componentes, primeiro a gente faz um mapa, é um mapa visual, porque todas as nossas soluções elas são baseadas em design, e o design ele trabalha essa questão visual que tem uma comunicação mais rápida do que textos, enfim, né? Então nós desenvolvemos mapas visuais contendo todas as embalagens e componentes desse sistema, mapeando as subembalagens desse processo, porque a embalagem ela chega dentro de uma embalagem. E essa embalagem que chega dentro de uma embalagem, ela não é percebida dentro do chão de fábrica. Porque a tampinha da garrafa chega dentro de uma caixa contendo X milheiros de tampinha. O rótulo ele vai chegar talvez enrolado num papel craft, e a garrafa ela vai chegar com stretch ou em caixa de papelão também, enfim, né? Então existem os sistemas paralelos dentro do sistema principal,
que a subembalagem ela é um dos sistemas paralelos. Analisando esse caminho dentro do chão de fábrica, entendendo aonde que a embalagem conecta com o produto e o que ela necessita em termos de acessórios e de própria embalagem primária, secundária, terciária, a gente já começa também a mapear quais são os resíduos de cada etapa desse processo. Feito esse mapeamento, a gente tem uma visão global sobre o que e quanto de embalagem está sendo utilizado para produzir um determinado produto X, Y ou Z, né? Quando nós fizemos esse mapeamento, ao mesmo tempo a gente já traz um diagnóstico de quais pontos que a gente entende que tem como melhorar. Então, quando nós fizemos consultoria nesse sentido, nós garantimos 100% de que nós iremos sim reduzir custo e impacto ambiental. Inclusive, nós defendemos que redução de impacto ambiental traz redução de custo. Porque às vezes o mercado entende que ser sustentável custa mais caro. Depende da situação, depende do contexto, né? Se tu vai ter que desenvolver uma nova linha de produção para fazer um reuso de uma embalagem e tal, talvez isso possa acontecer num primeiro momento. Mas quando a gente trabalha a análise do sistema, a gente garante redução de custo e redução de impacto. O que nós não conseguimos garantir por não ter um diagnóstico preliminar é o percentual. Mas, sim, tu já vai falar assim, ó, eu consigo trazer para ti que tu vai ter uma economia. Vai ter. Eu garanto, assino embaixo. Agora, o quanto que vai ser em percentual, ou em valores, ou em quilos... Isso dá ROI? Porque é o que o cara vai olhar, assim, dá retorno no investimento? Dá retorno. Porque assim, beleza, eu vou economizar, mas o meu custo para, sei lá, para fazer a consultoria vai ser mais caro do que a economia que eu vou ter. Não, vou te dar um exemplo. Nós fizemos uma consultoria para uma indústria de tapetes. A redução de custo dessa indústria, depois do nosso processo de análise, implantação e validação, foi de R$1,5 milhão ano. A nossa consultoria custou muito menos do que isso, né? E nós também temos a possibilidade de ganhar naquilo que... No êxito, né? Uma dúvida, é um processo de análise de quanto tempo chegou nessa economia de R$1,5 milhão? Quanto tempo vocês levaram para entender que tinha essa economia? O estudo foi de quanto tempo? O nosso diagnóstico ele leva de 30 a 60 dias, vai depender do tamanho. Relativamente curto. Muito curto. Vai depender do tipo do negócio. Por exemplo, tem consultorias que a gente pega uma linha de portfólio de 500 itens, 1.000 itens. Às vezes são itens que usam uma mesma linha de produção, mas às vezes não. Às vezes eles têm lá 400, 500 tipos de embalagem diferente. E isso demora um pouquinho mais para fazer o mapeamento, né? Mas a média é de 30 a 60 dias, dependendo do tamanho do portfólio do cliente, né? Entendi. Aí nós apresentamos as proposições de melhorias, já com as análises de quanto vai reduzir de custo e impacto. Aí a alta direção ela aprova essas melhorias, a gente implanta e depois acompanha se tem que fazer ou se tem que pivotar ou tem que fazer algum ajuste nesse processo, né? As melhorias mais rápidas de serem implantadas são aquelas que não mexem no processo fabril e o consumidor não percebe. Quando essa melhoria ela mexe numa estrutura de fábrica, por exemplo, um novo equipamento, que a gente sempre evita mexer em equipamento e mexer em mão de obra, né? Mas às vezes é necessário. Quando precisa mexer numa linha de montagem, vai envolver outras áreas da empresa, financeiro, área de infraestrutura e etc, né? E quando o consumidor percebe, é mais delicado ainda. Porque o consumidor percebendo e gostando, ok. Consumidor percebendo e não gostando tanto, ele vai cair venda. Aí volta aquela máxima do verde e do vermelho. Sim, sim. Não existe negócio verde que fecha no vermelho. Exatamente. Eu digo pra todo mundo, às vezes a gente conversa com... Principalmente quando é uma startup, assim, a galera tá com muito propósito e tem um interesse muito legal, mas a conta não fecha. Às vezes tu fala, cara, a conta tem que fechar. Se não fechar, não importa o quanto gosta da situação. E é que nem eu digo, eu trabalho com sustentabilidade e sou empresário. Então, assim, eu gosto, acho que é importante, mas o negócio tem que ser rentável, né? Exatamente. Tem que...
Não dá para só ter propósito de pessoal. Então, até ONG precisa vender, eu falo pra galera. Os caras, porque senão monta uma ONG. Eu digo, cara, a ONG precisa, porque tu tem que sair batendo na porta para conseguir ganhar. Então, todo negócio ele precisa fechar as contas. Só que aí entra o ponto, né? Se tá claro sobre isso, né? Pô, eu tenho economia, eu tenho impacto ambiental. Por que que isso não é mais divulgado? Por que que as empresas não adotam? O que que elas estão pensando hoje sobre embalagem? Qual é hoje o ponto das empresas olhando para a embalagem? Geralmente, as empresas olham primeiro para a embalagem que tem o contato com o consumidor, que é ela que vai ser a casa do produto, ela vai atrair o consumidor a escolher uma marca A ou B, né? Então tem muito esse olhar da embalagem secundária. Esse olhar do processo ele não é tão comum. Mas aí eu atribuo diversos fatores. Um deles que a gente está desenvolvendo um novo projeto de geração e transmissão de conteúdo faz com que a gente contribua com a formação de um designer que tenha esse olhar sistêmico sobre a embalagem. Que essa é uma deficiência hoje no mercado. Os sistemistas que a gente chama, né? O designer sistêmico, aquele que olha para todo esse processo de embalagem. Porque geralmente a solução em design é uma solução pontual. A empresa é contratada para desenvolver um novo projeto gráfico, ela é contratada para desenvolver um novo projeto estrutural, ela é contratada para desenvolver uma nova solução, talvez até um novo modelo de negócio. Né? Porque eu sempre digo, o produto ideal é aquele que não utiliza embalagem. Porém, para abastecer uma população de 8 bilhões, que vai chegar a 10,5 em 2050, aonde o maior crescimento populacional está em países em desenvolvimento, o sachê de molho a 99 centavos ele é fundamental. Sem dúvida. Né? Então, primeira questão é formar profissionais que tenham um olhar sistêmico sobre a embalagem. Então, o mercado tem essa deficiência hoje e nós temos um outro modelo de negócio, que é a Embase, que nasce exatamente para criar essa base de conhecimento sobre embalagem, que ela é incipiente, que ela precisa ser melhorada e que ela está dispersa na literatura, e ao mesmo tempo se preocupar em formar novos designers com esse olhar. Porque eu acho que essa é um dos pontos de transformação. O segundo ponto de transformação é que a empresa se abra para esse tipo de solução. Porque o operacional ele mata o estratégico. Quando a gente começa a ficar muito preso no operacional, a tendência é que a gente não olhe o estratégico, e o estratégico, nesse caso, está em analisar esse sistema e buscar a solução que está ali. Na maioria das vezes, investimento zero, tanto infraestrutura quanto qualquer outro tipo de investimento, porque é uma mudança numa quantidade X de matéria-prima. E isso lá fora já é comum? Tem grupos... Ou também ainda é um... Eu diria que a embalagem, num contexto global, o Brasil está um pouco menos avançado, né? Mas ela pode ser, sim, melhorada. Mas, por exemplo, tem faculdades, cursos de graduação em embalagem nos Estados Unidos, tem grupos de pesquisa no mundo inteiro, né? Tem outras associações de design de embalagem ou de embalagem no mundo todo, tem na Austrália, tem na Europa, tem no Canadá, tem nos Estados Unidos. Tem exemplos de algumas empresas que já estão mais avançadas nisso? As empresas que têm uma pegada mais voltada para a sustentabilidade, sim. Essas grandes marcas que estão dispostas a isso, principalmente as de cosmético, elas têm uma preocupação maior, sim. Né? Até porque isso está dentro do DNA, isso está dentro do modelo de negócio da empresa. Né? Então, alguns setores... Não tem um processo de cultura tão difícil. Isso, até porque o produto tem valor agregado, que esse é um outro ponto. É muito mais fácil tu implantar uma solução numa marca que tenha um valor agregado ou num produto que tu tenha valor agregado. É uma que não tenha... Por exemplo, a Apple está fazendo todo um movimento agora de reduzir e simplificar as suas embalagens. Eu estava vendo essa semana uma reportagem que eles tiraram uma fita adesiva que vai num cartão de pré-pago que eles vendem, eu não sei se tem no Brasil, porque a notícia não era daqui. Tiraram um adesivinho,
não tem mais esse adesivinho e eles resolveram o problema melhorando o projeto estrutural. Falando de Apple, nós estamos falando de milhões de adesivinhos, que é isso, a gente vai falar de algumas toneladas de matéria-prima que vão deixar de ser beneficiadas, né? Então, mas para a Apple é mais fácil fazer do que talvez uma indústria que está ali brigando no ponto de venda por décimo de centavo, né? Porque os produtos no mercado, eles concorrem dentro das suas categorias. O café vai concorrer com café, e aí são as marcas de café, elas são bem organizadas numa gôndola. Geralmente tem um líder que vai definir massa de cor, linguagem visual e etc. Aí a gente tem o rival do líder, que é aquele que está brigando no páreo ali, né? Vamos lá, Bombril Assolan, por exemplo, né? É o rival e o líder. Nós temos as marcas que participam desse processo, tendo uma linguagem visual similar, e nós temos aquelas marcas que quebram completamente a linguagem da categoria, como os Sucos do Bem, por exemplo. É uma categoria de sucos. Uma outra linha, sim. Uma outra linguagem, eles não colocaram a fruta como prioridade, nem o que a gente chama de appetite appeal, né, que é a representação do produto sendo consumido, como aquela colher com iogurte, por exemplo. Uma outra conversa, né? Uma outra linguagem, porque ele realmente quer se destacar e quer quebrar isso na gôndola, né? Se pegar uma categoria, por exemplo, de commodity, como arroz, feijão, milho, essas coisas, o preço ele é determinante nesse processo. E quando tu, E quando tu muda muito isso, quando tu agrega valor, é uma questão de necessidade. Sim, e às vezes tem marca que não vai achar isso porque vai mudar um pouco o perfil, enquanto quando tu pega assim, vamos dizer assim, pode não ser isso, mas para empresas que querem ser um pouco mais disruptivas, né? Que querem olhar de uma outra forma, daí para eles pode ser algo que acaba sendo um pouco mais fácil, né? Uma marca, uma grife. Perfeito. Né? Aí tu consegue agregar um pouco mais de valor nisso e desenvolver uma embalagem melhor, ou até mesmo criar uma logística reversa bem estruturada. Show. Tchê, a gente está indo para as perguntas agora, as dinâmicas, e elas são perguntas mais de bate-pronto, assim, tem questões mais pessoais, e como tu é um cara que gosta de filosofia, tem questões mais também filosóficas, com a forma que tu vê a vida e tudo mais. Vamos lá. Tem uma que não tá aqui, que eu ouvi num podcast, eu falei, pô, que legal, eu gostei dela. Vou perguntar. Vou fazer ela. O Brasil precisa mais de? Educação. O que tu indica para quem está aqui aprender mais sobre o que foi falado? Livro, documentário, sei lá. Bom, o que tu acha que as pessoas deveriam fazer? Vou fazer uma propaganda, então. No dia 13 de agosto, a gente lança a biografia do Lincoln Seragini. É um livro de mais de 500 páginas, contando não só a trajetória do pioneiro do design de embalagem no Brasil, mas resgatando o conhecimento técnico que ele disseminou através de palestras e reportagens em revistas especializadas, mas ele nunca formalizou como livro, né? Então eu digo que esse é o ponto de partida para começar a estudar embalagem, porque eu sempre me fiz essa pergunta. Imagina que eu passei comunicação, design, engenharia, passei por várias áreas de conhecimento, e eu sempre me fiz essa pergunta. Como começar a estudar embalagem, né? Claro, nós temos bons livros sobre embalagem no Brasil, vou citar alguns autores, Fábio Mestriner, Celso Negrão, o próprio Instituto de Embalagem, a Associação Brasileira de Embalagem, são grandes geradores de conteúdos, de livros, né? Nós temos alguns centros de pesquisa, como o CETEA, em São Paulo, e outras iniciativas, mas faltava esse primeiro passo. Porque não só resgata a história dele, mas também traz esse conteúdo que acabou não sendo publicado. Perfeito. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto de partida. Assim, né? Um ensinamento do passado que tu carrega até hoje contigo. Seja algo que foi na tua pessoa física que te marcou, seja um profissional. Eu acho que a gestão financeira de uma empresa. Porque essa indústria gráfica, eu fechei a indústria, mas ela permaneceu comigo por alguns anos ainda.
né? Porque quando tu estanca uma indústria, mesmo que ela esteja saudável, tu tem que devolver imóvel, tu tem que devolver equipamento, tu tem que indenizar funcionário, tu tem que pagar imposto, tu tem que dar baixa, tu tem que fazer uma série de questões burocráticas, que é sempre importante tu entender esse mecanismo. Se eu fosse fechar a minha empresa, independente se é indústria, comércio ou qualquer empresa, quanto que eu preciso para fechar e se eu vou sair com ou sem dinheiro no bolso, né? Então, isso foi uma lição com essa indústria que eu carrego para o resto da vida. Quando eu montar qualquer iniciativa empreendedora, eu vou medir bem financeiramente antes de fazer um novo negócio. Perfeito. Presente, o que tem te inspirado? Hoje, mais do que nunca, essa vontade muito forte de construir um conhecimento sobre embalagem. Eu acho que isso é o que faz eu acordar todos os dias motivado, não só em pesquisar, mas trabalhar para que eu possa transmitir essa experiência através de conteúdo, né, para criar essa base que é tão necessária, porque a embalagem ela tem um impacto muito grande na sociedade, em todos os sentidos. Perfeito. Futuro. O que tem te motivado para lá, assim, cara, isso aqui é o que eu quero, meus objetivos estão traçados para lá? Reduzir impacto ambiental. Eu acho que esse é o legado. Se eu conseguir desenvolver soluções que atendam um volume maior, que saia das fronteiras do país e que eu consiga fazer com que essas soluções elas possam ser replicáveis e realmente reduzir impacto ambiental, eu acho que isso seria um futuro muito interessante para mim. E a pergunta que eu tenho para ti, ela é seguinte, filosófica. Pelo que você quer ser lembrado? Pelo conhecimento que eu gerei. Eu acho que pronto já. Eu acho que é isso. Se eu for embora e deixar algum legado em relação à educação, em relação ao conhecimento, eu saio feliz. Muito bom, muito bom. E que pergunta que tu deixa para o próximo convidado ou convidada, não precisa ser pergunta profissional, pode ser sem saber qual é a área, sem saber nada. Qual é a filosofia que está por trás do modelo de negócio? Eu acho que essa é uma pergunta importante que todo empreendedor deveria saber responder de bate-pronto, né? Porque uma empresa que simplesmente está ali para geração de riqueza, sem ter um propósito, sem ter uma filosofia por trás, é questionável o que ela vai deixar de legado para o coletivo, para o bem comum. 100%. Né? Eu acho que essa é a pergunta que tem que ser feita. Perfeito, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado esse podcast. Aprendi bastante. Eu costumo dizer que eu aprendo muito, né? O podcast me deu a oportunidade de conhecer gente incrível, de estar me conectando com pessoas de várias áreas, com pensamentos distintos que me fazem crescer também bastante. E quero te agradecer por esse momento, por essa troca de experiência. E para vocês que nos acompanharam, pode seguir Conversas Rentáveis em todas as redes, Comunidade CS lá, onde a gente tem diversos conteúdos de educação, tudo gratuito sobre sustentabilidade. E, Carlos, qual pauta que eu não toquei, que tu queira falar, ou se tu achou que foi tudo, como é que a galera te acha, quem quiser conversar contigo, teu momento aí. Não, legal. Primeiro agradecer a oportunidade de estar falando sobre embalagem, sobre sustentabilidade e sobre design, né? Bom, eu sou presidente da AP Design, então o nosso site é apdesign.org.br. É uma associação de voluntários que tem a missão de promover a cultura do design como um bem comum, né? Um design bem feito, ele vai gerar conforto, ele vai ser agradável, né? Ele vai atender uma comunidade de uma maneira geral. Então, apdesign.org.br é o nosso site. O site da empresa é mudradesign.com.br. Vocês nos acham. O que é Mudra?
Por que mudra? Mudra são os gestos que se usa muito nas filosofias como yoga, budismo, que esses gestos eles trazem um aprendizado contínuo e eles trazem também uma busca pela perfeição, apesar disso ser um pouco, que não é uma coisa que talvez não seja tangível, mas ela busca um aperfeiçoamento contínuo, né? Então o mudra veio disso, para ter um equilíbrio, para ter essa busca de... Eu vou te dizer que quando eu adotei meu primeiro cachorro, eu queria botar de mudra, justamente, eu pratico meditação há 15 anos, né? Uhum. E aí eu lia, daí eu queria, daí até então minha esposa não aceitou o nome, né? Falei, então vai ser outra. Mas é um bom nome para... Não, eu acho incrível. Até porque hoje a gente está invertendo, né? Os cachorros, os animais de estimação estão com nomes de seres humanos e os seres humanos com nome de animais. Mas tu sabe que meu pai, ele sempre gostou, né? Os nomes dos animais do meu pai era sempre Osvaldo, sempre foi assim. Desde que eu me entendo por gente, sempre foi umas coisas assim. É verdade. Osvaldo é bom nome de ganso, né? Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês, quem ficou com a gente até o final. E nos falamos. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, pessoal.